Você já sentiu que por mais que se esforce em viver bem, em prosperar, em fazer tudo o que precisa fazer para dar certo na vida, né, dar certo na vida, existe algo que te puxa para baixo? Eu sou a Aline Fonseca, filha adotiva, educadora sistêmica, neuropsicopedagoga e pesquisadora das relações entre filhos e pais por adoção. E hoje nós estamos aqui para falar sobre esse movimento chamado pulsão de morte. Se você é uma pessoa que foi adotado ou adotada e sente que ao invés de ter o leme da sua vida nas próprias mãos, possui duas âncoras nos seus pés, te puxando para baixo, te fazendo ficar estagnado, sem movimento de vida, saiba que esse vídeo não é só sobre você, você não está sozinho, e eu vim aqui hoje para falar com você, para tomar um café, para bater um papo sobre as minhas percepções na minha própria vida e o que eu venho experienciando durante todos esses anos. Sim, eu acho que não existe uma cura definitiva, né, para a alma, para a psique. Tem situações em que nós vamos nos encontrar perenemente lutando, fazendo um esforço, né, para sair delas e que tá tudo bem, a gente precisa colher isso. Então, eu vou colocar para vocês aqui hoje o que funcionou para mim, o que tem funcionado e como eu tenho me movimentado apesar de, né, apesar da pulsão de morte. Então vamos conversar sobre o que Freud chamou de pulsão de morte. Lá pelos idos de 1920, ele escreve um ensaio que, se eu não me engano, é Além do Prazer, muito além do prazer. Enfim, eu vou deixar a capa do livro aqui. Não é um livro para a gente estudar assim sozinho, né? Um livro muito profundo, mas que vem trazer para a gente uma clareza sobre o que as pessoas acreditam ser procrastinação, falta de força de vontade, preguiça, né? E que na verdade tem um processo aí na formação da nossa psique que Freud traz para a gente como se fosse um embate entre duas forças para qualquer pessoa, não só para filhos por adoção, né? Para qualquer pessoa, essa dicotomia entre vida e morte. Ele observou então que todo ser humano é formado por essas duas forças, Eros e Thanatos, né? Quem gosta de mitologia pode estudar aí. Eros sendo o erótico, a força de vida, a pulsão, né, sexual. Sexo tem muito a ver com isso, com conexão e vida, porque é a partir do sexo que se gera vida. E Thanatos, que seria a nossa derrocada, o nosso movimento de volta àquilo que não é orgânico, aquilo que não existe, o nada. E a partir dessa pulsão de morte, e aqui a gente não está falando de suicídio, de tirar a própria vida, da morte, como a gente conhece, né, como ela é sabida. Claro que esse é um tema que sim precisa de ser olhado com muito respeito, muito amor, seriedade, né, mas não é sobre isso que a gente está falando aqui, essa morte física real. Nós estamos falando sobre uma morte psíquica, tá? E como a gente funciona a partir dessa energia, dessa força aí que nos direciona para o nada. E eu queria dizer para vocês que, por exemplo, movimentos de insucesso, de autodestruição, de perfeccionismo. Bert Hellinger depois vai observar que o perfeccionismo nada mais é que um olhar para a morte. Isso é sensacional, essa leitura que ele faz. Ele bebeu das fontes, né, de Freud, Jung, e aí ele traz uma nova roupagem, uma nova linguagem para tudo isso que esses teóricos tinham falado lá atrás. Que isso é natural, é inerente ao ser humano. A gente funciona dessa forma antagônica, uma força puxando para a vida e a outra puxando para esse nada, para essa âncora, né, para a morte. Não do jeito que eu expliquei aqui, mas dessa forma de não ir para a vida. Então, como que a gente vai funcionar sabendo disso, tomando consciência? Porque aqui não é sobre cura definitiva, como eu disse antes, mas sobre tomada de consciência, sobre sair, tirar coisas que estão lá na sombra, aí já é um outro conceito de Jung, né? A sombra, o que a gente não enxerga, trazer luz a isso e viver de maneira mais plena, com relacionamentos mais saudáveis. Relacionamentos esses, primeiro, conosco mesmo, para depois expandir para o nosso entorno. Como que essa força vai se manifestar, então, nos relacionamentos? Autossabotagem,
A gente precisa perceber se os relacionamentos nos quais nós estamos inseridos, eles nos levam para o mais. O Hellinger, ele simplifica tudo isso dizendo que as decisões na vida, elas nos levam para o mais, que seria mais vida, ou menos vida, né? Então, esses relacionamentos, eles seguem um padrão de mais vida, de nos deixar mais plenos, mais prósperos, ou para menos vida, menos vitalidade, menos força de ação. As compulsões podem entrar aqui também como algo que nos faz repetir padrões negativos e destrutivos, seja ela qualquer tipo, né? Compulsão alimentar, ou, por exemplo, uma anorexia. Anorexia é o próprio desejo de sumir, né? Você deixa de comer para deixar de existir. Existem outras dinâmicas aí, outros panos de fundo, mas aqui eu só estou exemplificando para vocês comportamentos que deixam a pulsão de morte ali à tona, visível na superfície, mas que a gente não tem consciência de que está tendo, né? De que está se comportando daquela maneira. O próprio desejo de sumir, de desaparecer, de estar inadequado ali na cena, também vem relatar, vem dizer de uma pulsão de morte subjacente e que precisa ser olhado com profundidade, com amor, acolhimento, né, conosco, entendendo que se a gente consegue driblar esse tipo de comportamento, a gente vai poder viver mais plenamente. Como eu disse no início do vídeo, esse é um comportamento que está inerente ao ser humano. Freud não falou filhos adotivos. Eu, como pesquisadora, trago aqui para vocês uma nuance, um contorno a mais nas dinâmicas da adoção. Agora, fazendo uma miscelânea aí com tudo que eu venho estudando e tudo que eu venho pesquisando, a gente pode entender que vamos de novo voltar lá na mamãe e no vínculo, né, interrompido, compreendendo que mãe é subsistência e sobrevivência, que o bebê não tem um sistema neuronal, cérebro pensante e ele não consegue discernir as emoções. Então ele compreende na simbiose que a mãe é vida, né? Entendendo que mãe é vida, é sobrevivência, o afastamento da mãe, o que Hellinger chama de vínculo interrompido, né? É algo que vai trazer também essa pulsão de morte. Porque se a mãe não está ali, a vida não está ali. Então, onde eu fico? Aqui nesse limbo, tentando escapar dessa sensação de que algo me puxa para baixo, de que algo está me sabotando. Então, o que eu digo para os filhos adotivos que eu atendo, por exemplo, com insucesso profissional? Que não adianta a gente olhar para fora, para técnicas, até técnicas, seja ela qual for, PNL, terapia cognitivo-comportamental, ficar muito aqui na superfície, se a gente não se aprofundar na causa primária de tudo isso aí, que é o trauma da adoção, o trauma de vínculo. Então, na adolescência, isso já começa a aparecer. Você que é pai ou mãe por adoção vai perceber que o seu filho vai se sentir, vai ter autoestima baixa, aquela célebre pergunta, desculpa, onde foi que eu errei, o que foi que eu fiz, eu não deveria estar aqui, e como você pode ajudá-lo? Segue comigo que até o final do vídeo a gente vai fazer um exercício. Você que foi adotado, que é adulto, adolescente, já tem mais consciência sobre si, né? E a mãe ou o pai por adoção também pode guiar o seu filho aí nesse caminho de mais liberdade. Então, para os pais ficarem calmos, o que eu diria é que isso não é um drama, isso não é uma coisa fictícia, é real. É o corpo emocional do seu filho que vai dizer constantemente que ele precisa desistir, que não é seguro estar ali. Então, vocês podem conduzi-lo para um lugar mais confortável através do que eu estou trazendo aqui para vocês, nesse vídeo e em outros aqui do canal. Como que isso aparece na vida adulta, né? A questão da pulsão de morte. Repetições em padrões de relacionamentos abusivos, levando a pessoa ao menos, insucessos profissionais, depressão profunda, desejo inconsciente de sumir, inadequação nos lugares, eu não devia estar aqui, não é aqui que eu pertenço, e aí a gente entra na teoria do Hellinger sobre pertencimento, que está muito atrelada a isso, e sobretudo o que eu mais atendo aqui são as dificuldades em se manter
em projetos pessoais. Então, eu, por muito tempo, e até hoje, tenho que lutar, por exemplo, com a falta de força, de pulsão de vida, para os cuidados com o corpo, para me manter numa dieta saudável, para praticar exercício físico, inclusive, quer você acredite, quer não, para estar aqui gravando vídeo falando com vocês. Então, é um sacrifício. Eu acredito que, não preciso disso, não estou fazendo isso por conta de dinheiro, porque eu tenho meu emprego, tenho os atendimentos, mas o quê? Eu não estar na vida, a serviço da vida, porque eu estar partilhando com vocês aqui o que eu vivenciei, pode trazer cura, pode trazer uma elucidação, um insight para vocês, é vida, é mais vida. E para mim, não estar aqui fazendo me mantém onde? Num lugar onde a pulsão de morte é alimentada, retroalimentada. Então, vir aqui exige um esforço para mim, tanto que eu não venho toda semana, eu não tenho essa constância. Vir aqui exige um certo esforço. Falar sobre a minha vida, ajudar pessoas, tudo isso faz com que o movimento de vida vá aumentando, essa pulsão vá aumentando, né? Que leva para o mais, como Bert Hellinger observou. Então, vocês precisam observar daí o que é que vocês têm feito que os mantém no movimento de pulsão de morte ou nas conexões que geram mais vida. E agora vamos pensar como o perfeccionismo pode estar mais conectado a movimentos de morte do que de vida. Hellinger diz, ele tem uma frase muito legal que é assim: somente o imperfeito pode evoluir, pois o perfeito já morreu. E Freud tinha dito que movimentos de perfeccionismo estão relacionados à pulsão de morte. Porque nesse mundo que a gente vive aqui, nessa terra, tudo é imperfeito. E quando você busca o perfeito para atuar, significa que você está no mundo das ideias. O perfeito ele não existe realmente. Platão fala do mundo das ideias, do ideal, daquilo que há de se fazer, de se construir. Se a gente não sai do ideal para o concreto, onde a gente está? Fora daqui do planeta, né? Fora da Terra. Tá viajando. Então, quando você começa a aceitar o imperfeito como parte da vida, olha só que legal, você está conectado à vida, você aceita o imperfeito, você começa a se relacionar com as pessoas de maneira mais leve, aceitando, sobretudo, a sua própria imperfeição. Então, se você tem algo que não gosta em você, por exemplo, filho adotivo tem muito disso, né? De se sentir mal com o que ele é. Porque lá no fundo existe uma sensação de, poxa, se eu fosse melhor, se eu fosse de outra forma, a minha mãe ou meu pai não teria me entregado para adoção. Eu não estaria aqui, ou ela não teria ido embora. O que eu poderia ter feito? Um pensamento mágico, né? O que eu poderia ter feito de melhor, de perfeito, para fazer com que ela ficasse. Eu vou gravar um outro vídeo sobre isso, mas é só para dar uma ideia para vocês básica do que é esse movimento de perfeccionismo com a vida e o que ele tem a ver com a pulsão de morte. Porque se eu espero perfeito, eu não ajo com o que eu tenho hoje. Então, se você tem projetos para executar, se você tem, por exemplo, igual a mim, se eu fosse ficar esperando o dia perfeito para eu gravar o vídeo, como eu disse, a maquiagem perfeita, o cabelo perfeito, a roupa perfeita, meu marido sempre brincava comigo aqui, os planetas estarem alinhados para eu sentar aqui e falar com vocês aqui na frente da câmera, eu não iria fazê-lo. Então, se você tem algo aí, um sonho que está soterrado, engavetado, tente olhar para isso como algo real, o possível, né? Fazer com que é possível hoje, sem ficar buscando esse perfeccionismo. O Freud chama isso como uma busca por um estado de pureza, para reduzir a complexidade do mundo, ficar lá no ideal. E a gente percebe que isso não nos leva para o mais, né? E isso vai nos, como eu posso dizer, vai reduzindo as relações. Eu sempre fui muito crítica. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga. Mas aquela amiga faz isso, faz assado, não gosto. Não quero me relacionar mais. E esse? E esse aqui também não dá. Nos parceiros, né? Relacionamento com parceiros, a gente sempre achar um defeito. Emprego, gente, como isso é comum. Chefe. Esse chefe faz assim assado, não gosto desse emprego. Aquele outro eu também não gosto. Isso, se você perceber daí, esse movimento, ele vai nos enriquecendo ou empobrecendo? Ele gera mais vida ou menos vida?
movimento de higienizar tudo. Nada presta, tem que estar tudo numa pureza absoluta. Vai gerando menos vida. Então, observe esse comportamento aí em vocês, depois me conta nos comentários, porque eu tô falando, abrindo meu coração para vocês, porque eu sempre fiz isso e tenho que me policiar para não fazer atualmente, não querer tudo perfeito do meu jeito, achando que eu fui um alecrim dourado que foi semeado aí que nasceu sem ser semeado e que todo mundo tem algum problema, só eu que sou a beldade da situação. Então, percebam se vocês têm isso, e depois a gente fala de um viés sistêmico, de onde vem isso, tá? Arrogância, eu já falei em algum lugar, talvez, sobre arrogância, mas que precisa ser vigiado, a gente precisa de uma vigilância constante, é isso que eu queria trazer para vocês. Não é que você está totalmente errado, que você é inadequado e que isso não vai mudar. Enfim, você precisa de vigilância. Poxa, Aline, realmente eu tenho essa tendência? Como eu vou mudar a partir de agora? A gente pode, primeiramente, desenvolver um olhar de misericórdia para a vida, como ela é, né? Concordando com as circunstâncias, como elas se apresentam, como ela foi, como ela se apresentou pra gente. E a partir daí falar assim, bom, esse relacionamento que eu tenho, ele vale a pena ou não vale? Tomada de consciência é, para mim, o que significa cura. Quando eu tomo consciência e posso agir dentro do que me foi apresentado. Eu arrisco dizer que a dinâmica que impera aqui nos casos de adoção é a imagem que me vem é de uma criança, de uma menininha ou menininho, sentado ali na beira da calçada esperando a mãe vir buscar na escola, sabe? Esperando a mãe para levá-lo para a vida. Então eu tenho essa sensação de que a gente espera que alguém nos autorize a sentir prazer. Haja visto que Freud fala que a pulsão de vida é uma energia de prazer, né? É uma energia a energia nasce da energia sexual que é de prazer. Então eu acredito muito nisso, que a gente ainda esteja esperando a mãe como aquela que nos conduz à vida e até o próprio pai, que é o primeiro outro que a gente conhece. Eu sempre falo de mãe, mãe, mãe aqui, daqui a pouco os vídeos sobre pai vão aparecer, mas o pai é o primeiro outro, né, que a criança conhece, ele simboliza todo o outro, o mundo, o externo. Então, quando a mãe apresenta essa criança para o pai, ela autoriza essa criança a ir para o mundo, para o externo, para todo outro que não ela. Então, se a gente não teve isso, a gente não tem essa autorização. E eu creio muito nisso, que é como se a gente ficasse ali esperando alguém nos dizer, ah, tá bom, dá o aval, né? Pode ir, pode sentir prazer, pode se alegrar, pode viver. Então, eu acredito que a partir do momento que a gente tem a consciência, agora nós precisamos nos autorizar todo santo dia. Gente, não é exercício de fazer um dia, viu aqui o vídeo, vou fazer esse exercício aqui com a Aline que eu já tô vivendo. Não. Todo santo dia você lembrou, ao acordar, ao abrir os olhos, de repente uma frase, olhar-se no espelho e falar, hoje eu me permito viver. Do jeito que for, hoje eu escolho viver. Porque senão a gente corre o risco de viver os dias sem intenção. E sem intenção o tempo vai passando. E sem intenção os anos vão passando. Quando a gente olhar para trás, a gente não fez nada. Então, olha só, o que eu tenho para dizer para vocês aqui como exercício? Sabendo, vamos fazer uma recapitulação. O que a gente viu aqui no vídeo hoje? A gente viu que o conceito de pulsão de morte é um conceito lá pelos idos de 1920, vindo de Freud, que Hellinger bebe também dessa fonte e traz para a gente as dinâmicas subjacentes, sobretudo de pertencimento, vínculo interrompido com a mãe, que o filho adotivo tem o trauma de vínculo, né, de vínculo com a mãe, lá na teoria do apego, naquela aula que eu deixo sempre para vocês o link, principalmente para os pais por adoção assistirem. A gente vai ver que mãe sendo subsistência, sobrevivência, e não tendo essa conexão, a gente tende à pulsão de morte. Pulsão de morte tem a ver com autodestruição, depressão, comportamentos repetitivos, comportamentos negativos repetitivos e tudo mais. E pulsão de vida, energia de prazer, de permissão à alegria. Como que a gente vai fazer a partir de agora, então? Eu vou propor aqui um exercício. Vocês fazem depois de assistir o vídeo, memorizem aí a dinâmica, mas é muito simples, nada vai impedir vocês de fazer isso. Ao acordar, ou ainda depois de assistir o vídeo,
Pega um espelho, seja de bolsa, seja de espelho de banheiro ou do quarto que você usa para se pentear, enfim, qualquer espelho serve. Respira profundamente. Por que o exercício de respiração? Porque nos traz de volta à vida. A gente sente o oxigênio entrando, inspirando pelas narinas aí, pelo nariz, e expirando pela boca. Isso já é um exercício de tomada de vida, né, de tomada de consciência. E repitam a frase: hoje eu escolho viver, como eu falei ali atrás, né? Hoje eu me permito viver. Uma respiração profunda. E você pode dizer de maneira genuína: mesmo com tudo que me aconteceu, hoje eu me permito viver. Vocês vão ver que isso vai abrindo uma permissão, porque a gente precisa colocar dentro de nós essas duas instâncias de pai e mãe, que a gente ficou esperando sentadinha lá na porta da escola para dar permissão para ir para a vida, para brincar, que não tem mais. Nós precisamos buscar dentro de nós adultos que somos. E os pais por adoção podem fazer esse movimento com os filhos. Filho, eu te dou permissão de viver, de ser feliz, de se alegrar com a vida. Óbvio que os filhos estão esperando isso dos pais biológicos, tá? Dos genitores. Mas vocês podem fazer isso tomando a força dos biológicos também. No movimento de imaginação, imaginar que estão os 4 aí, ou os 3, se for uma mãe ou pai solo, e vocês vão deixando essa energia emanar para a criança. De que a ela, é dado o direito de sentir prazer pela vida, só porque a vida existe, só porque ela se fez. E aí depois esse prazer, essa alegria de viver vai se traduzir como alegria de trabalhar, alegria de se relacionar, alegria de estar aqui gravando um vídeo para vocês, falando com vocês, enfim, alegria só por existir. É isso que eu queria trazer. Desculpa se eu fui meio redundante, porque eu tenho que fazer meus alinhavos aí, minhas costuras entre Freud e Hellinger, é um pouco mais complicado, mas eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, coloquem nos comentários, eu tenho o maior prazer de responder a todos vocês. Deixem seu like para receber mais vídeos como esse, encaminhe para qualquer colega, qualquer pessoa que possa se interessar e fica comigo para mais vídeos. Até lá, bye bye!